O senhor estava agora reunido com os empresários? Não, nós participamos agora do encerramento de um seminário sobre indústria de defesa de Brasil e Argentina, com a presença do presidente Bolsonaro, que participou do encerramento. Foi um seminário que foi feito desde ontem, hoje, e nós fizemos o encerramento com a assinatura do memorando de entendimento entre ambos os países. Qual memorando? Qual conteúdo? A parte de vigilância de fronteira, nós temos o CISFRON, a Argentina, o Ministério da Defesa está interessado em conhecer. Nós temos uma fronteira comum, Brasil e Argentina. A tríplice fronteira também faz parte dela, né? Nós temos aí o Atlântico Sul, uma vigilância do Atlântico Sul. Se somar com a costa do Brasil e da Argentina, no setor oeste do Atlântico Sul, grande, né? Grande. Nós temos aí outros acordos, por exemplo, muito importante, que pouca gente sabe, que o KC, a aeronave multiuso nosso, 390, vários componentes dessa aeronave são fabricados na Argentina. Nós estamos expandindo isso e quem sabe a Argentina compra algumas aeronaves nossas. Então, por que esse assunto não havia sido tratado para as reuniões? Teve algum momento que vocês avançaram algum ponto? Não, a reunião de defesa foi esse seminário específico. Não foi uma pauta que nós tivemos hoje com os outros ministros, foi que os assuntos de defesa seriam tratados no seminário que nós encerramos agora. E foi muito bom. Pode ter a produção integrada Brasil e Argentina do KC-390? Pode, nós pode temos. Ser um passo seguinte? Pode ser o passo seguinte, eles já produzem componentes nossos do KC-390, né? Isso é uma forma de se incentivar a indústria argentina de defesa e também eles serem parceiro nessa aeronave. Tá bom, pessoal? Tá? Tinha presença de empresários nesse evento também? Vários empresários. Da questão empresários de construção de armas, essas coisas? Não, da indústria de defesa, várias empresas nossas. Depois eu passo para vocês a lista. E várias empresas argentinas. As principais nossas estavam aí, né? A Embraer, a Elibras, enfim, várias empresas. E alguma forma de negociação entre os países? O primeiro passo foi esse, né? Foi discutir os assuntos da base industrial de defesa de ambos os países, o memorando de entendimento assinado pelo ministro da Defesa argentino e eu, no caso do Brasil, e a presença no final do presidente brasileiro. Ministro, tá bom, pessoal? A gente percebeu que a gente que acompanha muito a política, muitos ministros aqui, mais do que normalmente tem em outras viagens e outros países. Assim, pelo que eu contei, deve ter 7 ministros. Compensa toda essa força-tarefa do governo federal vir o presidente 7 ministros para um país do tamanho da Argentina? Entende o que eu estou falando? Por que a gente vai ter... Não é do tamanho. No cone sul-americano, no continente sul-americano, a Argentina é um parceiro fundamental. Basta ver o Mercosul, basta ver o seminário de defesa que nós estamos fazendo aqui. Então a Argentina é um parceiro muito importante, regional nosso aqui. Tá bom? Ministro, a questão de Venezuela foi abordada de alguma maneira em particular também neste seminário ou só vai ser a questão diplomática a que vai ser? Não tratamos a questão Venezuela. O meu seminário aqui foi a base industrial de defesa Argentina e Brasil. Tá bom? Obrigado, gente. Acho que nesses 20 anos nunca tivemos tão próximos de fechar o acordo. Há um empenho político enorme, tanto do presidente Bolsonaro quanto do presidente Macri. Esperamos que esse empenho também exista do lado europeu para a gente fechar. Temos grande expectativa. O senhor tem esperança de que siga Conversamos isso também, conversei isso com o chanceler argentino, comparamos nossas opiniões, seguimos ambos achando que é preciso não voltar atrás de forma nenhuma no compromisso com a democracia na Venezuela e, enfim, estamos aí acompanhando as tentativas que existem, entre elas a questão de Oslo. Soltamos hoje a declaração do de Lima, né, isso reafirmando todas as nossas posições, continuar a pressão diplomática, pressão política sobre o regime Maduro para que finalmente permita o início de um processo de transição democrática. Canciller, por otro lado, se lo escuchó al presidente Bolsonaro muy firme respaldando hoy al presidente Mauricio Macri en un tiempo de elecciones aquí en Argentina. ¿Eso significa una crítica abierta a Cristina Fernández de Kirchner? Eu diria que é sobretudo um reconhecimento de que há uma grande quantidade de coisas que podemos fazer hoje entre Brasil e Argentina com a visão comum que há entre ambos presidentes e que há que explorar essa possibilidade
y es un momento de revitalización de la relación bilateral del Mercosur, de la relación del Mercosur. Para Brasil no es lo mismo Macri que Cristina Fernández. No, siempre es distinto, ¿no? Cada reunión tiene... Y bueno, conocemos lo que ha pasado con gobiernos anteriores en Argentina y en Brasil, y han sido momentos difíciles, por ejemplo, para el Mercosur, y entonces es la referencia que tenemos, ¿no? Entonces, muy claramente hay cosas que vemos muy claramente que podemos hacer ahora. No ano passado, o ministro Paulo Guedes falou que o Mercosul não seria prioridade do governo Bolsonaro. A gente viu hoje várias medidas anunciadas em torno do bloco. Isso mudou? Foi uma mudança de postura do governo? Não foi um aprofundamento do nosso pensamento, da nossa filosofia a respeito do Mercosul, né? Acho que o Mercosul antigo não servia para os nossos mas o que houve foi, nesse governo, já todo um esforço de revitalizar o Mercosul em torno de facilitação do comércio dentro do bloco e uma concepção de integração aberta, ou seja, né, de aproximação com o resto do mundo, entre outras frentes, com a União Europeia. Então, esse Mercosul, sim, está totalmente dentro da nossa filosofia. Sim. Delegou algumas questões políticas externas ao Conselho. Ao Conselho. O governo delegou algumas questões políticas externas ao Conselho de Governo, saiu no DO essa semana. Isso de alguma maneira enfraquece a atuação do Itamaraty? Não, de forma nenhuma, né? Esse Conselho é uma entidade que já existia, né? Essa Câmara de Política Externa e Defesa, né? Já existia para coordenar questões específicas que têm uma dimensão multidisciplinar, multiagências. Então, de forma nenhuma não enfraquece, ao contrário, é um processo necessário, um processo que na prática já existe de coordenação e que através dessa Câmara pode ser mais aperfeiçoado. Bom, Ministro, mais então, o fato de o presidente Bolsonaro estar apoiando tanto o governo Macri com relação às eleições de outubro não dificultaria uma futura relação do Brasil com a Argentina caso o kirchnerismo ganhe as eleições? Não creio não. Eu acho que o que existe é uma enorme facilitação das relações por causa da visão de mundo muito comum, muito coerente que nós temos hoje. Se o kirchnerismo ganhar, ele está na frente hoje. Então, essas hipóteses, quer dizer, não quer dizer que você não vai fazer as coisas hoje, né? Então, se acontecer essa hipótese, nós veremos como trabalhar com essa hipótese, né? Mas não é pensando nessa hipótese que nós vamos deixar de aproveitar esse momento extraordinário que nós temos hoje e que nós esperamos que continue com a Argentina. Ministro, foi por conta desse cuidado que o presidente, por exemplo, apesar das críticas que vinha fazendo a ex-presidente Cristina Kirchner, decidiu não citá-la aqui nessa visita, apesar da sinalização, das várias sinalizações que fez ao presidente Macri? Não, a questão é assim, existe um processo interno argentino, político, né, no qual nós não queremos de nenhuma maneira interferir, né? O que o presidente quer enfatizar, eu acho que é a visão comum dele com o presidente Macri sobre a relação bilateral, sobre a política econômica, sobre a política externa. Isso é que é a base de tudo. O acordo com a União Europeia deve ser fechado em Bruxelas já? Então, estava dizendo, tenho grande expectativa que isso possa ser possível, sim. E o que falta é a questão de queijos, vinhos, principalmente? É um grupo pequeno de temas, assim, como está tudo em negociação, não posso falar especificamente, mas é um grupo pequeno de temas. Finalmente chegamos na reta final, já identificamos os últimos pontos que ainda estão pendentes, então já está bem identificado e são temas, claro, importantes, sensíveis, que ainda existem, mas temos uma expectativa muito grande. Tá bom? Essa questão de energia nuclear, ninguém ficou claro que é o acordo, exatamente, ninguém entendeu. Não, isso é uma continuação, na verdade, de uma cooperação que nós temos já tradicional com a Argentina, né? Nós temos uma grande complementaridade, assim, elementos da tecnologia nuclear que são mais desenvolvidos na Argentina, outros elementos que são mais desenvolvidos no Brasil. Então, é a continuação de algo que é um processo muito produtivo que existe para aprofundar o aproveitamento dessa complementaridade. Canciller, ¿hay algún tiempo para cerrar el acuerdo con la Unión Europea? ¿Algún tiempo previsto? Sí, tenemos una gran esperanza de cerrarlo ahora en junio, en una reunión ministerial. Fines de junio. Muchas gracias. A senhora Cristina Kirchner retornar ao poder naquele país, há uma preocupação sim. Temos um exemplo claro, mais ao norte aqui, a Venezuela. Depois que se chega à situação que se encontra a Venezuela, para voltar atrás, restabelecer a normalidade, é muito difícil. Então nós torcemos, em vários momentos eu falei lá que gostaria que o povo votasse de acordo com a razão e não com a emoção, e deixe de lado o populismo que será oferecido pela esquerda agora,
pelo partido da Cristina Kirchner, né? Não tem nada a ver. A Argentina continua lá, depende do comportamento dele. Ela não é cabeça de chapa, depende de quem seja cabeça de chapa. Queremos fazer negócio com o mundo todo sem o viés ideológico. Ok? Não tem ameaça nenhuma. Não, olha só. Os grandes países, nas questões comerciais, deixa a ideologia de lado. O Brasil tinha essa ideologia no passado. O Mercosul foi usado, sim, né, ideologicamente, para fazer negócio. A senhora Dilma Rousseff ficou 1 ano sem receber as credenciais do embaixador de Israel. Esse tipo de política não mais vai ser feita aqui no Brasil. Olha só, a questão da moeda, tá, tudo bem, é preocupação de todo mundo. Eu acho que quanto mais gente importante falar com conhecimento de causa, com fundamento, e ele é filho de um economista, é muito bem-vindo isso. O que chega para mim, eu levo a equipe econômica para discutir esse assunto. Agora, uma nova moeda é como um casamento. Você ganha de um lado, perde de outro. Você, às vezes, quer ver teu Botafogo jogar e não consegue porque a tua esposa quer ir no shopping. Às vezes acontece o contrário também. Tá certo? Você quer levar a tua esposa para ver o Mengão jogar e não consegue, tá? Então, mas, como um todo, no casamento, a gente mais ganha do que perde. Na moeda também eu vejo que nós temos muito mais a ganhar do que perder. Eu acho que essa moeda única, ela está dando uma trava àquelas aventuras socialistas que acontecem em alguns países da América do Sul. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Estou muito feliz de estar aqui. Tamo juntos. Valeu.